Olá pessoal, estamos iniciando um novo podcast e neste caso referente ao programa número 6. Este ficou como uma programação livre. E por que foi escolhido esse formato? Para que nós possamos deixar em aberto tudo que for necessário. E dessa forma as apresentações, os programas ou podcast eles começam a tomar um rumo de acordo com o que for necessário. Olha que interessante, é evidente que depois de um tempo nós teremos o conteúdo predominante, ou seja, o que foi melhor aceito e mesmo assim continuaremos, ainda que dessa forma, separando os arquivos de acordo com cada um dos envios ou assuntos específicos. Então, por exemplo, o assunto predominante hoje foi a questão da participação. As pessoas tiveram dúvida de como participar, por exemplo, no blog, que as pessoas fazem um comentário e não aparece. Então eu posso agora aqui comentar sobre essa questão. Faríamos um tópico, por exemplo, sobre essa questão da participação. No formulário de contato, nos comentários e assim por diante. Da mesma forma, poderia ser feita uma programação ou um envio, por exemplo, com a divulgação de um novo título musical, seja regravado, seja interpretado por outras pessoas diferentes, cantores, músicos, formações de banda, e aí naturalmente iria para o setor ali de videoclipe ou música, e assim por diante. E como foi comentado, já dito desde o início, pode ser todos os tipos de assunto. Nós teremos um canal de variedades, uma transmissão, uma programação que aborda uma série de assuntos diferentes, mas que ainda assim está voltada principalmente para a nossa edição da revista digital, deste nosso canal alternativo, por exemplo, de comunicação direta com o pessoal que participa ou não. Alguns são apenas ouvintes e agora também diversifica entre espectadores, ouvintes, internautas, pessoas que participam ali e integram a parte do site, que seria mais propício para a web. E dessa forma nós temos ali as questões de MP3, PDF e web. Então todo o assunto, todo o conteúdo gira em torno disso ou dessas três formas de formatação, aliás, de arquivos, tá? Seriam as extensões, é o que eu estou querendo dizer. E então assim está aberto o novo programa, nós vamos falar sobre questões livres e naturalmente entre o chat aqui já estou fazendo o levantamento do que vai ser feito e comentado aqui, pegarei de forma aleatória, já existe uma série de comentários pendentes, ou seja, muito provavelmente nós teremos uma série de outras programações ou programações um pouco mais extensas, falando sobre várias questões interessantes. Ainda existem as questões críticas, que são meio polêmicas, pode ter perguntas também para esclarecer dúvidas, existe a possibilidade de uma pergunta ter atualizações, enfim. Então é isso, e desta vez teremos os tópicos surpresa. É claro que depois que houver a distribuição entre as plataformas de áudio, por exemplo, como é o caso do podcast que tem distribuição entre as principais plataformas de áudio digital, enfim. Como eu dizia, é claro que pode ser que depois, com esses envios, o pessoal que distribui teria um conteúdo como um resumo sobre a questão do que estaria nesta programação. Mas é um formato interessante, eu particularmente gostei, claro que não voga muito a minha opinião, mas sim a tendência da programação, como já estou comentando aqui, mas foi também, porém, um dos formatos mais aceitos entre o pessoal dos grupos. A maioria dos representantes gostaram e os integrantes que participam com cada um dos representantes também disseram que é interessante deixar livre e depois separar conforme forem distribuídos, enfim. Então, por enquanto, estaremos aderindo a esse formato. Por enquanto vai ficar assim. Foi um dos melhores formatos até agora, tá legal? Então vamos para a nossa programação. Hoje, surpresa. Então, vamos lá. Acompanhamos e divulgamos mais de 120 profissionais e isso nos rendeu o troféu Juliano, referente à primeira mostra em emissora de televisão. Participe conosco. feeds.feedburner.com/lucrarte.
estamos de volta e neste bloco, como os tópicos ficaram surpresa, sem dúvida, o que está mais badalado aqui seria sobre as modelos. Deve ser porque eu comentei para que enviassem material em algumas apresentações anteriores. E tem também as chamadas, né, para que a pessoa participe. As modelos normalmente são convidadas para participação de videoclipe musical. Então, o que significa? A pessoa vai participar ou da gravação do próprio clipe, elaboração de capas, de CD, essas coisas, enfim. Então, por ter feito esse convite, foi um dos assuntos mais cogitados, mais movimentados aqui. E o pessoal está participando principalmente pelo e-mail, no chat do nosso site, RDA3D. Você pode acessar e participar lá gratuitamente, não precisa pagar nada. Agora, como os modelos vão participar? Vai dizer, olha, precisa fazer um book, enfim, não. Porque no nosso material, se você perceber, existe apenas pequenos flashes. O material ele tem que simplesmente ser liberado, concedido, autorizado para que seja utilizado. E você não vai precisar ir, por exemplo, num estúdio fazer um clipe, um vídeo, não. Quando for para fazer a edição do videoclipe, então ou a própria banda, o próprio empresário, o produtor que estiver trabalhando com a proposta, então ele vai conceder esse espaço, que seria o estúdio de filmagem ou algum estúdio de fotografia, quer dizer, você não precisa se preocupar com isso. Porque no nosso caso aqui, são feitos pequenos flashes, então geralmente só entra para o vídeo ou para a apresentação quando eu tenho de alguma forma ali o contato, ou da própria modelo. Nós estamos adicionando agora uma modelo nova, tem outras duas, e em geral são modelos que elas precisam pelo menos ter deixado um contato, ou o modelo, ou o agente, o fotógrafo, porque se não tiver um contato não adianta eu indicar, porque se de repente aparece um empresário ou uma banda, coincide com o que está sendo procurado, aquela oferta e procura, né? Então o pessoal ali, o empresário, ele gostou, falou, olha essa modelo, se eu não tiver como entrar em contato não vai adiantar, então só entra pro clipe, ainda que seja só em takezinhos, em flashes curtos, é só tipo um demonstrativo, tá? Então quer dizer, não é nada ainda em definitivo, é para poder apresentar, porque é difícil essa questão de poder casar o que está sendo procurado com o seu perfil de modelo. Agora, quando coincide, então além de você receber para fazer o trabalho, pode ter o direito da participação, enfim, vai de como combinar. Aí algumas pessoas também ainda perguntaram, mas então está sendo feito um agenciamento? Não, eu não estou agenciando. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o meu programa. Agora, se coincide de alguém ter interesse no seu trabalho, ótimo. Então, coincidiu com o que está sendo procurado, você vai trabalhar, vai ganhar, vai receber. Isso, de fato, seria bom, seria ótimo para você, ou você não estaria se disponibilizando, enfim. Ou concedendo, enviando material, mesmo que seja um material simples, demonstrativo. Então ficaria bom para você, fica bom para quem está procurando, porque conseguiu encontrar um perfil que estava sendo procurado, pode ser utilizado, então fica bom para todos. E no meu caso, a indicação, aquele takezinho para poder pelo menos dar uma ênfase na programação, enfim, quer dizer, assim, fica bom para todos, tá? Então não tem essa questão do agenciamento, seria simplesmente indicação mesmo, quem sabe coincide com o que está sendo procurado. Bom, então a questão dessa participação para os modelos, vocês percebem que é bastante simples, da mesma forma que a característica de tudo que acontece entre as programações que eu faço aí desde o início. Apesar de muito simples e compacto, é também, por um outro lado, muito abrangente. E por aí é perceptível que estaremos o quê? Gerando as oportunidades, sem querer ficar tirando proveito de tudo, não é isso, tá? É dentro do mesmo contexto, de forma que sempre as negociações ficam suaves, agradáveis e útil para todos, todos ganham, todos ficam satisfeitos aí com os resultados, com as oportunidades, enfim. Então é assim, tá? Me pediram para vir aqui, então acabamos de explanar a questão dos convites para os modelos e quem quiser participar pode continuar enviando, se estiver dentro de um perfil do que estão procurando, aí sim, eu certamente poderia lançar, ali, encaixar, mesmo que seja num trechinho curto, e para quem sabe, se essa proposta ou indicação coincidir com o que estão procurando, certamente nós vamos contatar. Tá legal? Então é assim que funciona normalmente. Daqui a pouquinho eu retorno com muito mais, continuem participando, até já. Produtores musicais gravando músicas inéditas via nuvem.
Trabalhe sua projeção artística no estúdio mais próximo de sua localidade. Você também pode indicar um parente ou amigo. Assine já nossos boletins e alertas gratuitos. feeds.feedburner.com/lucrarte é o nosso portal oficial de notícias. Até já! Bom, então vamos lá. Neste tópico nós falaremos sobre o quê? Tivemos a abertura, falamos sobre os modelos para videoclipe. Então, na sequência, um dos assuntos também mais abrangentes seria justamente a música, essa elaboração do clipe, enfim. Mas antes de chegar nisso, é necessário que tenha o repertório, que tenha pelo menos o título que vai ser trabalhado o videoclipe. E de que forma isso acontece? Primeiramente tem que ter o título, ou aquisição, ou composição. A aquisição é quando você compra o título, alguma música já feita por alguém. E a composição é quando a pessoa cria uma música, inventa, e então efetua o registro dos direitos e pode ser trabalhada. E feito isso, nós teremos que passar por todos os outros processos, que seria o quê? Os arranjos instrumentais, muitas vezes é feito de improviso pelos próprios instrumentistas. Aí é feita a captura do áudio, que seria o quê? A gravação, tanto das vozes ou instrumental, cada instrumento individual, enfim. Aí feito isso, no próprio estúdio é feita a mixagem, que seria o quê? Quando junta todos esses instrumentos de uma forma que fique bem balanceado, por assim dizer. E por fim, a masterização, que seria o quê? Deixar com uma ótima qualidade, ou a melhor possível, dentro da questão dos timbres e uma série de itens que são utilizados na hora dessa finalização. Feito isso, a música, pelo menos uma delas, está pronta. E aí sim é possível começar a trabalhar a imagem. Agora, é possível idealizar todo esse trabalho? E que normalmente é feito para cada título, ou seja, em cada música tem todo esse trabalho. E é claro, por isso, esse tema ou esse tópico referente à música é um dos mais abrangentes, porque ele engloba uma série de participações. Não seria só, por exemplo, os convidados finais para fazerem capas ou criação de clipe. Não, tem toda a instrumentação, tem os vocais, tem os arranjos, tem os compositores. Depois vem os produtores. Quem são os produtores? Os editores, pessoas que trabalham no estúdio, técnico de som, operador de mesa. E o mais importante de tudo isso, porque, óbvio, para fazer isso tudo tem um custo. Então, o que seria o mais importante? A viabilização do patrocínio, que hoje, na atualidade, em nosso caso, não depende, por exemplo, de monetização, de patrocinadores efetivamente, porque tem muita coisa para que seja feito. E aí, nesse caso, o que voga mais seria o quê? O apadrinhamento, o amadrinhamento. Como acontece isso? Artistas já que têm uma certa estrada, ou seja, que já está há mais tempo trabalhando, eles têm assim os ganhos, seja por direitos autorais, por músicas que tocam em vários locais, e aí sim pela monetização que eles recebem, que é justamente para esses que têm a detenção, eles detêm os direitos, então eles ganham muito mais. Um exemplo simples é quando você tem um anúncio, uma música que você cantou que pertence a outra pessoa. Aquele anúncio serve para quê? Para pagar justamente os direitos que não são seus, por exemplo, que você cantou música de outra pessoa. Então eles têm uma melhor condição e, como já comentei, nesse caso eles vão conceder parte desses ganhos, desse lucro. Isso já está estabelecido no próprio contrato, por exemplo, desde o início. Então fizeram um show que já não acontece hoje em dia, tudo em live, a maioria dos trabalhos por internet. Assim aconteceria também com o pessoal do instrumental, modelo, compositores, é tudo via internet. Desde o início sempre foi assim, nunca mudou isso, pelo menos não em nosso caso. Na atualidade teve muitas alterações de trabalhos via internet, por motivo até de ter sido necessário, pela questão de contaminação, enfim. Mas nós, de todo o projeto, sempre trabalhamos assim. E como eu dizia, nesse caso específico, em nosso caso,
esse amadrinhamento vem desses artistas que têm essa concessão sobre o que ganham, eles cedem parte, por exemplo, dos lucros, isso já em contrato, diga-se de passagem. Então suponhamos, olha, tudo que for levantado. Então, o escritório central, que é o quê? O ECAD, por exemplo, arrecadou por ter apresentado aquele título para 15 mil pessoas. Então, seria pago um valor X para cada uma dessas apresentações. Então, ele, suponhamos, recebeu ali um valor e desse valor 10% vai para os novos talentos. Então, essa é a questão. Alguns concedem mais, outros menos. Existe uma grande variável entre os percentuais, por exemplo, 4%, 6%, pode ser 10%, 20%, até 50% em caso de parcerias. Quando ocorre, no caso, vamos supor, o autor e o coautor, né? Quando existe a coautoria, então é uma parceria, eles normalmente dividem meio a meio. E se esse trabalho for feito dessa forma, em parceria, por exemplo, então é evidente que você estaria dentro desses 50% por direito, porque por lei não é possível pagar muito. No caso de concessão, autorização de uso, geralmente os percentuais são bem mais baixos, isso já é estabelecido por lei. Então não dá para inventar muito a forma de trabalhar, é o que é mesmo. Existem esses órgãos públicos, como eu dizia, por exemplo, o escritório central paga para uma associação a qual você deve estar vinculado e você vai receber. Fora isso, não adianta nem pensar, porque não vai rolar. E principalmente, se você pega o seu título e joga direto na internet, não adianta imaginar que você vai receber, porque nem que você queira depois vender o CD, ninguém vai comprar, porque todo mundo já vai ter a sua música. É um grande erro, por exemplo, as pessoas, os servidores cobrarem para que as pessoas baixem as músicas. Precisa ter esse pagamento do direito, principalmente, porque tudo aquilo tem custo e são custos altos. E quem simplesmente exibe normalmente não paga nada. Quem está pagando é o diretor, por exemplo, ou o empresário. Quem está pagando é quem tem realmente esse trabalho feito e não é quem exibe. Então, o direito da exibição é necessário que haja um consentimento. Havendo essa concessão do direito da utilização, então sim, pode ser feita a apresentação. Fora isso, não dá para apresentar e falar pode baixar à vontade, porque está errado, isso não é certo. E por lei não é assim que funciona. A detenção dos direitos autorais serve justamente para isso, para defender esses direitos. Tem gente que tem todos os direitos reservados. Aí tem quem trabalha com parte dos direitos. E quando a pessoa concede gratuitamente, já está na rede, caiu na internet, quer dizer, nunca vai receber por nada. Então a importância e a abrangência deste bloco, que por sinal já até prolongou um pouco, ultrapassou dentro do que deveria ser feito. Claro, atingimos até um nível de uma questão já meio crítica, apesar de ser uma crítica bem construtiva, porque além de dizer o problema, também estou dizendo qual seria a solução. Então essa é a melhor crítica que existe, porque é a crítica construtiva, onde você aponta o problema, mas também você concede o que seria a solução, queria consertar aquilo, arrumar esse problema. Agora, quando a pessoa simplesmente fala, não é bom, ou faz aquela crítica, mas não diz nada, aí essa é a crítica destrutiva, aí não presta. Então, quando as pessoas fazem uma objeção contra essa crítica construtiva, não seria algo realmente positivo, ao contrário, é bem negativo, porque a crítica nem sempre é ruim. Ela pode vir para consertar, desde que ela tenha e mantenha esse aspecto construtivo. É legal, não é? Bom, então desta forma, como nós já estendemos um pouco, eu vou terminar. Espero que tenham gostado desta apresentação e logo retorno com muito mais. Até lá!